Bom, no Arquitetando hoje estamos aqui com os vencedores do prêmio Sinduscon Nor 2013. Mas só para vocês conhecerem, nós estamos aqui com o Rogério, que ele é da construtora TAC e ganhou o prêmio primeiro lugar em obras terceirizadas. Temos aqui o Márcio, que ele representa a construtora Yoshi, e recebeu o primeiro prêmio na categoria incorporadora, é isso? É isso mesmo. E o Leandro Arruda, esse eu sei o sobrenome, ele é da Cantareira, da construtora Cantareira, e receberam também aí o primeiro prêmio em obras públicas. Bom, queria que vocês apresentassem um pouquinho, começando pela Yoshi, o que a construtora faz, qual que é a proposta de vocês para Maringá. A construtora Yoshi, ela está no mercado de construção já há 48 anos e ela veio para Maringá há quase 5, com a mesma proposta da filosofia e da cultura da empresa lá em Londrina, né? Que é fazer os prédios habitacionais com o foco na qualidade e buscando entregar aos seus clientes. Então a gente fala muito para os nossos colaboradores do canteiro de obras, né? Nós não estamos lá construindo, nós estamos fazendo lares, né? Buscando entregar lá na frente um produto final e não apenas colocando concreto ou tijolo lá na obra. E da TAC, que a gente pode apresentar e comentar para o pessoal a respeito da TAC? A TAC é uma empresa familiar de construtores, onde nós somos a segunda geração, né? Somos em três irmãos, eu, o Rogério, o Rodrigo e o Victor, todos engenheiros. Nós somos uma segunda geração porque buscamos tentar aperfeiçoar aquilo que meu pai, como engenheiro também, tentamos fazer. E a respeito da Cantareira? A Cantareira, ela tem 22 anos, ela começou também com uma empresa familiar, meu pai ficou à frente dela por muito tempo. Ela atua em Maringá e na região norte do Paraná. Hoje nós temos bem diversificado o segmento de atuação dela. Nós temos algumas obras Minha Casa Minha Vida, inclusive que foi nessa categoria que nós ganhamos. Temos algumas incorporações e loteamento e condomínios. Então ela tem um segmento bem diversificado. Também sempre buscando satisfazer os clientes e atender aquilo que o nosso cliente anseia na hora que ele está comprando um produto nosso. Vamos falar um pouquinho a respeito do prêmio Sinduscon. Isso foi lançado aqui em Maringá há 4 anos. O prêmio Sinduscon Nor, ele começa aqui, por enquanto a gente só tem notícia que ele aconteça em Maringá, ainda não foi exportado para lugar algum. E ele vem aí incentivar todos vocês. Então, a respeito do prêmio, o que você pode contar para a gente, Rogério? Como que isso veio a alavancar, a incentivar a construtora? Bom, para a TAC, nós participamos pelo 2º ano, né? Ano passado nós tiramos o 2º lugar e esse ano nós somos agraciados com o 1º lugar. A gente vê a premiação como uma melhoria nos procedimentos, né? E onde o cliente final, que são os nossos clientes, que são os maiores ganhadores desse prêmio. A premiação, ela contempla categorias e critérios de avaliação. Sim. Né? Então aí são essas 3 categorias que nós estamos aqui, estão bem representadas, né? Aqui nesse momento, são os primeiros vencedores. Também existe a premiação fornecedores da construção civil, mas eu queria falar um pouquinho com os 3, a respeito dos critérios de avaliação. Então aí se trabalhou esse ano um critério novo que foi lançado acho que em maio, uma coisa assim para vocês, que era sustentabilidade. E como que vocês dentro da TAC trabalharam esse critério? Para poder vencer o prêmio, né? O critério de sustentabilidade, ele abrange, não é só sustentabilidade, mas tem na parte da construção civil, na parte de controle de resíduos sólidos, né? E a sustentabilidade da obra vem através de projetos, né, que a gente consegue fazer com que a própria obra seja sustentável, né? Então a TAC conseguiu abranger todos esses projetos e durante uma avaliação a partir de maio, né, nós somos
nós fomos progredindo com esses projetos. Foi positivo para vocês? Foi positivo, com certeza. Vocês se esmeraram? Com certeza. Sempre quando algum dos auditores iam lá, vocês estavam preparados, ou todos os dias era vamos fazer como se hoje fosse o dia que o auditor vem? Não, os colaboradores todos se empenharam para que esse prêmio pudesse chegar a nós. Isso é um incentivo para todos que estão na obra, né? E para Yoshi, como que funcionou tudo isso? Foi interessante esse processo, porque primeiro que a gente tinha que transmitir para os colaboradores sustentabilidade, que é uma palavra bonita, né? Então a gente procurou chegar até eles de uma maneira assim um pouco mais clara. Por exemplo, a gente falou assim, gente, vamos entender para nós aqui na obra o que é sustentabilidade. É o que você pode fazer hoje que poderá afetar as futuras gerações, seus filhos e seus netos. Então, o que a gente não pode fazer para não afetá-los, né? E isso foi criando neles essa expectativa de o que fazer. Não, então cuidar, como o Rogério falou, de resíduos, cuidar de água, né, os líquidos também que você tem que cuidar, empregar a madeira de uma maneira equilibrada, com determinados cuidados. Então, a hora que você alcança os colaboradores de o que é que ele tem que fazer para ter sustentabilidade ali na obra, né, isso é muito bacana, porque eles levam isso ali para o canteiro e também levam isso para sua casa. Né? É um processo de conscientização. Conscientização. O envolvimento deles, a partir do momento que eles entendem aquilo que acontece, isso fica com um princípio que ele atua ali com a gente, né? E como pessoa também, você acha que esses colaboradores, eles progrediram tendo contato com esses conceitos? Certamente, porque o que a gente ouviu de alguns colaboradores? Que esse tipo de conversa ele via dos filhos na escola. Né? E aí ele estava podendo participar de alguma coisa ali no ambiente de trabalho dele. Então foi bacana. Márcio, e o que assim, para o pessoal entender e também para passar alguma dica para outros construtores, né, que não estão participando do prêmio, não participaram ou participaram, mas não alcançaram a premiação, só um vence. O que você pode dizer a respeito de sustentabilidade no canteiro de obra? Para a gente, isso já não vem de hoje, já vem de um bom tempo, eu acho que o principal foco é com a madeira, né? É um meio que, apesar de você poder plantar e restituir, é utilizado de uma maneira muito forte no canteiro de obras, né? A gente ainda tem um processo de industrialização diminuindo o consumo de madeira, mas hoje ainda é alto, né? Então eu acho que a principal dica é isso, a gente tem que tomar isso com um determinado cuidado. Se puder evitar de usar a madeira e puder usar outros meios que tenham maior reaproveitamento, é sempre isso que a gente vai pedir para as pessoas. Em relação à cantareira, como que vocês trabalham com obras assim muito grandes? No caso, se tratando de obras públicas, geralmente são canteiros enormes, onde trabalha muita gente ao mesmo tempo. Como que vocês trabalharam esse critério de avaliação? Claro, a gente sabe que nós estamos falando de critérios de avaliação, mas tudo isso ele está já incorporado nas construtoras. Então, o prêmio ele vem só incentivar, né? Dar tipo um time para a coisa chegar. A gente sabe que vocês estão todos muito empenhados com o meio ambiente, com a sociedade, com a melhoria da construção, melhoria contínua da construção. Mas eu queria que você contasse um pouquinho a respeito da cantareira, como que isso funcionou. Bom, na verdade, esse quesito da sustentabilidade foi importante dentro da empresa, pois motivou os engenheiros, os colaboradores a estarem envolvidos nesse prêmio e buscar uma melhoria constante na obra. Então, por exemplo, nós ganhamos no quesito obra pública. Obra pública abrangeu todos os nossos empreendimentos Minha Casa Minha Vida. Então, teve um empreendimento, por exemplo, em Moarama, onde são 600 unidades, 603 unidades. E lá, já antes do prêmio, já tinha uma preocupação até do governo federal e do programa como um todo com a questão da sustentabilidade. Onde essas casas vão ser atendidas famílias que ganham até 3 salários mínimos, então são baixa renda, e já há uma preocupação, por exemplo, com a questão do aquecedor solar. Então, ou seja, buscando o quê? Buscando dar uma melhor condição de vida para as pessoas e pensando na sustentabilidade, economizando energia, tendo um racionamento de água. Então, quer dizer, as pessoas que estão ali trabalhando, os colaboradores que estão trabalhando na construção dessas casas, já estão vendo que a construtora e o programa como um todo já está preocupado com essa visão da sustentabilidade. Sem contar também a questão do canteiro, com o reaproveitamento de madeira, a questão do gerenciamento de resíduos sólidos. Nós temos um equipamento hoje onde faz
esse reaproveitamento, onde a gente consegue moer o entulho e reaproveitar em alguns serviços dentro da construção. Então, assim, eu acho que é um dos quesitos de sustentabilidade, mas que chegou esse ano, mas é muito importante para a construtora, sem contar todos os outros que foram avaliados, né? E eu quero parabenizar, né, vocês Obrigado. três, todos os que participaram do prêmio, todas as construtoras que realmente se inscrevem e vão lá, se colocam em jogo, né? Porque isso aqui é realmente uma busca contínua e todo mundo quer ganhar, que todo mundo quer vencer o prêmio. Isso. Mas a gente sabe que tem algumas construtoras que melhoraram muito, embora não estão aqui representadas, mas tiveram uma evolução, um crescimento muito grande depois da criação do prêmio Sinduscon Nor Construtoras e Fornecedores. Bom, é isso. Muito obrigado por participar conosco. Eu quero agradeço. No Arquitetando, destaque para as áreas integradas da casa. E quem conversa conosco hoje é Felipe Bender, da Bender Arquitetura. Ele trabalha em um escritório de arquitetura em Curitiba, junto com Carla Bender, que daqui a pouco vocês vão estar conhecendo. Bom, o assunto que nos une são as áreas integradas da casa. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal lá de casa a respeito disso, desse modo de viver onde o externo e o interno estão acontecendo ao mesmo tempo. Perfeito. Quando a gente pegou o projeto aqui que a gente foi elaborar, no primeiro momento a gente trabalhou com a parte interna da casa, solucionando a parte de home, de televisão, a parte da área comum, que é um Star Gourmet, onde eu tenho uma comunicação com a cozinha, e a parte do jantar. Então, o primeiro momento do projeto foi esse. Com o passar do tempo, com uma área grande de terreno que a casa tinha, a gente pensou na possibilidade de estar expandindo essa área de entretenimento para fora. Por que não, de repente, trabalhar espaços de lazer para a área externa? Com base nisso, como a gente gosta muito do pergolado, no primeiro momento veio a ideia do pergolado e de cobrir esse pergolado, efetivamente. Então, a base do projeto para a parte externa foi, na verdade, criar uma integração da parte interna com a parte externa, visando meios de lazer, como a área de repente, uma copa para ter para a área externa, uma sala onde nós estamos conversando aqui, um espelho d'água, um espaço para tomar sol, um solário. Então, assim, eu acho que o projeto todo da casa visa o bem-estar dos seus usuários, que são as pessoas da casa, e muito para receber também os convidados. A gente vê também muita fibra natural até lá dentro, no espaço gourmet. Vocês trabalham sempre, procuram esses materiais naturais, isso traz mais aconchego? Eu acho que para ambientes muito amplos, como é o caso dessa casa, e que você de repente não quer deixar o clima tão pesado com móveis muito clássicos, o rústico ele casa muito bem com o contemporâneo. E ele justamente quebra essa frieza do contemporâneo. Às vezes você vai olhar um sofá, por exemplo, todo de pé cromado, todo aço escovado, linhas muito retas. Eu acho que aí vai entrar de repente o rústico da fibra para quebrar. Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta que você vai dizer, poxa, mas que é isso? Meio bem inusitada. Você trabalha com a Carla. A Carla, ela já tem mais tempo aí de arquiteta, né, do que você. Ela não é tão jovem. E eu queria que você contasse para mim, para quem está assistindo, como é trabalhar, como é viver com a Carla, que é um exemplo muito grande de superação como pessoa. Um dos motivos de eu ter, inclusive, estudado arquitetura, de gostar, foi uma coisa que teve vivência desde a infância, desde muitos anos de casa-cor. Esse ano eu fiz a primeira casa-cor, inclusive, com ela, mas foram 10 casa-cores, obrigado. Foram 10 casa-cores e uma vivência muito grande desde pequeno com a arquitetura. O que a gente conseguiu, apesar, é muito difícil mãe e filho trabalhar junto, isso para qualquer profissão, acho que não é uma coisa que é fácil, mas a gente se respeita muito no escritório, e isso, principalmente na criação, por exemplo, a criação, a palavra final sempre é a dela. E eu hoje em dia ocupei espaços no escritório que de repente cada um tem funções pré-estabelecidas, não tem o faz tudo no escritório, tem uma equipe boa e que trabalha com cada um com a sua função a qual. Então hoje em dia a minha parte no escritório que eu vejo, que eu gosto muito, está muito voltada a essa parte de assessoria de imprensa, de estar divulgando o nosso trabalho em diversos veículos de comunicação, de estar sempre correndo atrás de clientes, fechando contratos, né, de estar estabelecendo e ampliando os leques
na arquitetura, seja arquitetura de interiores, seja arquitetura comercial. E assim, eu acho que a Carla, minha mãe no caso, o que é o mais importante que eu vejo da mãe hoje em dia? É na realidade o que ela sempre gostou de fazer e o que ela faz bem, criar. Uma coisa legal que eu posso falar de algumas coisas pontuais do projeto também, que eu gostaria de falar, em termos de inovação, de arquitetura, eu acho que uma coisa bacana que hoje em dia está sendo muito incorporada no projeto é a questão do deck de madeira plástica. Tá? Uma coisa que é uma coisa que hoje em dia o pessoal... não dá manutenção, e eu acho que é uma coisa que é interessante. Hoje em dia muitos projetos, o pessoal até paredes em residência tem feito com um deck de madeira plástica ou madeira plástica. Outra coisa... Madeira plástica é PET, né? Isso aqui é reciclado. Isso aqui é reciclado, né? Outra coisa legal que a gente sempre visa, por exemplo, para a área externa ali que foi feita, se você olhar, esse piso é um piso que ele é térmico, antiderrapante, né? O próprio paisagismo que a gente trabalhou aqui na realidade é uma coisa que ela tem um desenho que acompanha o projeto também, é uma coisa bacana, mesmo os muros. Então eu acho que assim, a arquitetura ela nasce do piso, ela vai para a parede, ela está no teto, isso é arquitetura, é o todo. Às vezes você se prende só num detalhe e passa muita coisa. Se eu deixasse, de repente, o muro dessa residência ficasse totalmente chapado, sem nada, não ficaria tão interessante. Então acho que o segredo está em você vestir todos os espaços. Isso aí, bom, nós vamos ficando por aqui. No próximo bloco vamos visitar um outro espaço criado pela Bender Arquitetura, aí dessa vez com a Carla Bender. Então vamos lá, não saia daí, o Arquitetando volta já. Voltamos com Carla Bender. A Carla é a mãe do Felipe, que vocês viram há pouco. Nós estávamos mostrando um projeto de uma residência integrada, aí onde a área de estar, a área de lazer, ela vai acontecendo toda de dentro para fora. Aqui nós estamos em mais um projeto que a Carla criou. Esse realmente é extremamente charmoso, né, Carla? Aqui é como é o nome da empresa? Nomad Roots. É uma empresa de viagem. Existia uma estrutura, uma casa aqui que era como as casas tradicionais, então espaços pequenos, espaços menores, uma sala, mais 3 quartos, espaços pequenos. Então veio aí a necessidade da proprietária da agência, dessa empresa, da Nomad Roots, de criar um espaço para ela estar trabalhando e também recebendo os clientes, recebendo amigos. E aí foi o que a Carla aprontou por aqui, né, Carla? Então, deixa eu explicar. O que a Cristina, que é proprietária, me pediu foi justamente um espaço de múltiplo uso. Como aqui antigamente já era um espaço que os filhos que hoje são moços usavam para trazer os amigos. Ela quis montar a firma, aqui é Nomad Roots, mas não quis perder a ocupação dos filhos em festas que eles podem programar com os amigos. Na verdade, a Nomad Roots não é uma agência de viagens. Ela vai programar as viagens para os clientes. Então a pessoa vai comprar passagem, mas nós vamos montar grupos que vão participar das viagens, vão dizer, eu quero conhecer esse lugar, e ela monta. Então esses grupos eles terminam convivendo entre eles já antes de partir. Exato, e aqui vai ser uma reunião, então vamos fazer um jantar para combinar como vai ser a viagem. Então é um lugar que vai atender de tudo. E ao mesmo tempo, eu acho que uma tendência de hoje é trazer o trabalho para dentro de casa, né? Eu, Casa Cristina, esse espaço aqui estava dando sopa.
Esse conceito de reutilização dos espaços já existentes. E falando em reutilização, você deixou alguns elementos que já existiam aqui, que realmente dão esse charme e dão essa impressão que é uma construção antiga. Conta aí para o pessoal lá de casa o que você aproveitou daquilo que existia. A casa era uma casa de chácara no estilo rústico. Foi mantido todo o exterior da casa. Então nós não mexemos lá. Por dentro, nós procuramos dos 3 quartos, deixar um quarto só, ampliar onde era a garagem, nós incorporamos a casa e deixamos o espaço mais amplo possível para poder montar com 40, 50 pessoas um evento. Sequer. Por dentro se manteve o piso. Então, onde nós, como existe um piso que é de basalto em buia, foi mantido. E no meio desse espaço, na verdade, o espaço é uma cruz. Bem no meio, eu chamo de espaço coringa. Então, foi deixado livre, que serve desde pista de dança até complementação de mesas, de cadeiras para palestras. Isso foi mantido. O que nós quisemos, a casa era um pouquinho rústica e muito escura dentro. Então a gente manteve as vigas, mas colocou gesso aonde pôde para clarear o teto. E como existe um terreno maravilhoso em volta, a gente procurou pôr o máximo de vidro possível para que o exterior entrasse para dentro. Já que o intuito é viajar, vamos viajar até na natureza. Sabe, desde ali tu sente essa vontade de sair, de ver espaços diferentes, de conhecer lugares. Em relação à escolha dos materiais, vocês mantiveram essas esquadrias em madeira, tudo isso é uma característica também da tua arquitetura, né, Carla? Você... Não é, vou te explicar. Não, eu sempre acho que um bom projeto é aquele que é viável financeiramente. E como a casa já era assim, eu quis aproveitar o que já tinha. Então, por exemplo, essa esquadria aqui estava aqui fazendo o limite da garagem. Quando eu tive que criar a garagem, eu já coloquei o blindex, que é um vidro que tu vê a natureza inteira. Ao mesmo tempo, eu mantive essa esquadria da cozinha, aquelas outras, porque já existiam. Então, onde eu tinha que comprar novo, eu comprei o liso, com maior visibilidade, onde eu tinha que aproveitar e já manter o antigo existente. Então, isso vai variar de acordo com cada projeto e cada cliente. Até onde o nosso limite é gastar ou não, entendeu? Temos que fazer uma coisa que a gente possa também deixar o cliente, bom, vamos aproveitar isso, vamos aproveitar aquilo. Há pouco nós falávamos com o Felipe e ele comentou conosco que você é responsável pela parte criativa do escritório Bender Arquitetura. E é isso? Como é que é? Você lida com toda essa parte de desenvolvimento de projeto? A parte... Não, o Felipe também queria, mas realmente... Aí saiu a mãezona, né? A mãezona saiu, porque o Felipe acabou de falar pra gente que a criação é contigo. Só que acontece o seguinte, como mais velha, como mãe, eu sempre meto a colher. Então, quando ele faz uma coisa, eu ainda acho que, como ele formou há 2 anos, que ele precisa aproveitar a minha experiência. Que a minha experiência não é a da beleza, é o lado alegre, o lado simpático, o lado do bem-estar, que esse é o lado fundamental. Então, quando eu olho um projeto bonito, mas que é antipático, então eu digo não é assim que é o ser humano. E o que faz um projeto ser simpático? Bom,
Em primeiro lugar, o projeto, ser simpático, sabe o que é? Primeira coisa, tu tem que conseguir ser tu mesmo no ambiente. Por exemplo, se tu cria um ambiente fora do que a pessoa é, vamos supor que uma pessoa bem esportiva, espontânea. Se tu faz um projeto para ela que tire aquela espontaneidade, tu não está fazendo o projeto para a pessoa. Ao mesmo tempo que se tu tem um cliente formal, tu tem que fazer para ele um projeto formal porque ele é formal. Então, tu tem que olhar a fundo a pessoa, tua cliente. Isso é a melhor coisa, é conseguir identificar a pessoa ao seu projeto. Ou seja, ou ela é esportiva, ou ela é intimista, aquela pessoa que gosta de ficar fechadinho no seu cantinho. E as coisas têm muito a ver com isso, né? O profissional tem que ser versátil para poder identificar. Tem, muito versátil para identificar. Isso, mas ao mesmo tempo vocês, por mais que o Felipe tenha dito pra gente que vocês procuram fazer projetos atemporais e não trabalhar com modismos, o mercado ele oferece determinados móveis, determinadas linhas, determinadas cores. E como é isso? Tá. Mas isso funciona, eu considero assim, o que faz o cliente então se identificar? Seria, em primeiro lugar, como ele é como ser humano, que eu já te falei. Segundo lugar, tu não pode criar espaços que não tem nada que tu aproveite dele antes. Eu sempre aproveito coisas que a pessoa já tinha antes, porque ela se identifica. Não, aquilo era meu, eu usava tal lugar em tal escritório. Então, isso é uma coisa que tu sente que a coisa é tua. Segundo lugar é o seguinte, tu não pode realmente ater a modismos, porque o moderno se vai. Então, dentro da casa, tu cria projetos temporais que tu pode usar o que a cliente já tem e comprar alguma coisa nova. Mas eu nunca gosto que o projeto fique com cara de loja, porque a loja é uma coisa fria. A gente está vendo, porque realmente a casa a qual fomos e esse espaço aqui tem muita história. Tem. Ele tem muita história, você conseguiu resgatar tudo isso e criar um ambiente novo, mas com história. Com história. Por exemplo, vários quadros, as coisas daqui, são coisas de viagens que a Cristina trouxe e que nós usamos para decorar. Então, aqueles 2 painéis ali, são da Índia. Nós mandamos fazer 2 quadros com eles. Aqueles 2 colares ali que você vai ver depois, são da Tailândia. Então, vários objetos que vieram de alguma viagem da Cristina. Então, não é aquilo exatamente. Isso é muito bacana, porque aí quando você recebe, aquilo tem uma história. Então, tem uma identidade, uma autenticidade. Faz parte da vida da pessoa. Isso é legal. Faz muita parte. Mas é isso, começa tudo, que é isso que eu quero que o Felipe sempre sinta, pelo lado interior, humano. O que é o jeito, quem é descontraído, quem gosta disso, quem não gosta, é isso que tem. Olha para a pessoa para a qual está fazendo. Ela vai te dizer tudo. E aqui a gente não pode deixar de pegar esse gancho seu e olhar para você, né? Olhar para você, eu acho que quem está assistindo esse programa, está lá em casa, está no conforto da sua casa, porque é muito bacana isso de fazer televisão, sabe, Carla? Porque a gente entra na casa das pessoas, no momento de intimidade das pessoas. Sim. E olhar para você e ver o exemplo de mulher que você é, de profissional, que está aí, apesar das dificuldades, né? A Carla, ela tem um pouco de dificuldade para falar, que vocês estão notando, ela tá, e para caminhar também, ela está vivendo aí um momento de luta com uma
problema de saúde problema. degenerativo da saúde, né? Da saúde. Da saúde. Mas isso não impede de ser essa pessoa alegre, né? Essa pessoa disposta. E aquilo assim, toda vez que tu tá fazendo a felicidade para os outros, tu tá fazendo para ti também, entendeu? Isso aqui que a gente faz é fazer a felicidade, porque muitas coisas a cliente não se sente feliz. Então tu tem que ter um ambiente alegre, feliz para ficar, que te estimule. Então esses ambientes, eu sempre digo, eu não faço para bonito, nem para aparecer. Eu quero que a minha cliente seja feliz. Esse é o meu objetivo. A transformação desse espaço para mim foi maravilhosa. A proposta que eu cheguei para Carla foi para simplesmente fazer um escritório para mim que tivesse também respeitando o uso com a minha família e também que tivesse o espaço que eu pudesse compartilhar com os outros conhecimento através de palestras num grupo de pessoas. Eu dimensionava uma situação muito menor do que ela propôs. O que a Carla fez? Ela foi o meu dreamer. Ela foi a pessoa que inspirou e falou assim: Cris, quando alguém entrar aqui, ela tem que dimensionar o tamanho que o mundo tem para a gente conhecer. Já tem a natureza que tem aqui, ela tem que entrar dentro da casa, você tem que abrir a casa. Então, da maneira que ela conjugou o lado que dá para minha família continuar usando, como também dá para que eu possa compartilhar com uma palestra, com um grupo, e também a maneira que ela organizou o meu escritório, prevalecendo o mapa, que é o lugar onde a gente pode, inclusive, brincar, desenhar, rabiscar, para justamente a pessoa poder interagir na viagem que ela quer que a gente crie para ela. Bom, espero que vocês tenham gostado. Hoje aqui no programa, além da beleza, da estética, da função, da arquitetura, a gente tem aqui realmente um grande exemplo de vida. Muito obrigada, Carla, por participar conosco no programa. Eu que agradeço, bem feliz.